Estamos iniciando mais um podcast Sou de Lua, Somos de Lua, de fases e faces do feminino. Levantando aqui reflexões, né, sobre a vida da mulher, sobre essa inclusão mesmo dessa energia feminina. Eu me chamo Julie, sou focalizadora de dança circular, trabalho com a comunicação sensível e estou aqui com a Beth. Olá, Beth! Boa noite, tudo bem? Tudo certo? Bom estar aqui. E com a ele. Boa noite, tudo bem? A gente tem mais um podcast com um assunto bem bacana, né, que é o nosso outono, e esperamos que todos gostem. Então, hoje a gente está trazendo o Círculo das Estações, né? Outono e sua potência de renovação. Justamente isso que a gente vai trazer hoje para o centro da roda, né? Falando um pouquinho dessa estação que a gente já está, né, vivenciando, já está sentindo ela também no nosso corpo, né? Aí fora, no clima. Então é isso, para aprofundar e para a gente também se aproximar desses ciclos naturais, né? Porque é sobre isso. A gente ver aí fora, e mesmo que tenha aquela reflexão, né, de que está cada vez mais misturado as estações, mas eu acho que é aí que está o grande mistério da coisa, né? A gente perceber isso e se reconectar com esse potencial da estação, né? O que o outono nos inspira, gurias? O que o outono traz de potencialidade para a gente olhar para ele? Dentro da medicina tradicional chinesa, né, a gente sempre olha para todas as estações e a gente traz sempre o seu elemento à tona, né? Então, a gente fala dentro da medicina chinesa, o elemento que agora está mais ativo é o elemento metal, né? E a gente tem como nosso órgão ativo é o pulmão. E de parceria desse pulmão, a gente tem o intestino grosso. Então, quando a gente fala, a gente tem mais gripes, a gente tem mais resfriados agora no outono, né? Por quê? Porque realmente a gente tem uma imunidade que tende a baixar, né? Então a gente precisa ter ferramentas para que a nossa imunidade aumente. Então, comer alimentos que realmente nos nutram, né? E a gente observa que é uma estação que ela é transitória, né? Esse nosso outono. Então, o que a gente tem? A gente tem o máximo, saindo do máximo de Yang, que é esse nosso verão, onde a gente está hiper, assim, alegre para cima, tem sol, tem calor, né? Menos chuvas, né? E a gente vai transitar para o máximo de Yin, que é a estação do inverno. Então, o outono ele serve para que a gente fique, né, nesse trânsito e que a gente não adoeça de uma maneira assim intensa de pular do máximo do Yang para o máximo do Yin. Então, a gente tem um momento de, digamos assim, de preparação, né? É a possibilidade que a natureza nos dá para que a gente se prepare para chegar lá no inverno mais fortalecido, né? Que a nossa saúde realmente tenha mais, que a gente tenha mais vigor, tenha mais imunidade para tudo isso, né? Então, a gente precisa, dentro da medicina tradicional chinesa, cuidar da nossa imunidade olhando para o nosso intestino grosso, né? Então, se a gente puder fazer uma limpeza, a gente fazer um detox, usar alguma coisa que a gente realmente faça esse processo, né, de detox, que seja, sei lá, hoje em dia a gente fala de um óleo de rícino, a gente fala de um chá, de alguma coisa que a gente tenha uma capacidade maior de nos preparar. Eu acredito que a gente chegue lá no inverno com mais vida. Uma estação de transição, né? Que transita justamente entre a expansão e esse processo de retração, né? Que é o verão, que é onde a gente está lá, né? Para fora, para a rua, né? Expandida mesmo. Expandida. E aí depois a gente se prepara, então, para ir lá para dentro, que é esse inverno, né? Esse ursinho que vai lá e se encolhe mesmo, né? Exatamente. Eu queria trazer, Elisângela, o verão, ele é em Yang, né? Isso. Tu falou que o verão ele é Yang, ele é uma energia muito masculina, para fora, né? Isso. E pensando que somos um grupo trabalhando com mulheres e pensando nas mulheres, né? Esse momento em que a gente vai trabalhar com a questão do Yin, porque aí somos as mulheres no outono,
caracteriza, né, essa energia. Se o verão ele é yang e é masculino, o outono nos encaminha para esta coisa mais yin, que tem uma característica bem feminina, né? Como é importante a gente que trabalha e busca esse universo feminino, como isso é importante a gente olhar para esse outono com esse significado do potencial que essa mulher tem para enxergar isso e trabalhar essa questão, né? Mais uma coisa para que a gente aprenda, para que a gente conheça, para que a gente saia da raiva de, ai, que droga que esse... Eu gosto muito de verão, né? E digo, ai, que pena que o verão terminou. Não, ele tem uma função para mim, mulher, né? De me fazer enxergar todo esse potencial feminino que é meu, que eu tenho que trabalhar para mim, para que a gente chegue nesse inverno de uma outra forma, mais sadia, né? E é uma função feminina também, muito característica do feminino, a gente poder trabalhar com a família que a gente tem, né? Com os filhos que a gente tem, com os maridos, de a gente poder trabalhar essa questão bem nossa, que nos diz respeito mais do que em qualquer outro momento. Né? Não sei se tu concorda com isso. E a gente vê assim, né, que a gente vinha de um máximo de yang onde a gente estava, né, na rua, a gente estava com os amigos, como tu disseste, né, com a família. Então a gente estava na rua com os amigos, a gente está caminhando, né? É tudo muito para fora, né? E aí agora a gente vem entrando, né? Então a gente é o momento onde a gente fica mais em casa, né? Porque a gente realmente começa a ter um tempinho maior para a família, para ficar, sei lá, nós aqui, né, vamos tomar um chimarrão, né? A gente tem esse momento mais de cuidado, né? Até então é bem a expansão, é a alegria, é a festa, é o caminhar, porque a energia da natureza está para cima, né? E agora não, agora a energia da natureza está em recolhimento. Que a gente vê assim, as árvores começam a perder suas folhas. Quem nessa época não começa a dizer, ai, começou a queda de cabelo? Né? Eu percebi isso no banho nas últimas 2 semanas. É a mesma coisa, acontece lá fora, acontece aqui dentro, né? Exatamente. Então a folha cai, eu começo a perder meu cabelo, né? Então é um momento assim a gente não tem mais energia para fora, a nossa energia começa a voltar para dentro. E é o momento que a gente aproveita realmente para fazer essa leitura, né? Como é que foi o meu verão, né? Onde é que foi toda essa minha energia? Eu gastei demais? O que eu fiz com isso tudo, né? Então agora é o momento que eu preciso dessa pausa, é necessário pausa. A natureza não fica produzindo o tempo inteiro, né? Ela perde a folha, a plantinha para de produzir. Então é a mesma coisa conosco, né? A gente precisa dessa pausa agora para a gente conseguir se reconectar, porque os ciclos voltam, né? Então eu preciso ter energia de novo lá adiante, né? E é isso que a Beth falou, né? A gente tem esses vários potenciais. E aqui é onde o ritmo diminui fora, externamente, mas dentro a gente está crescendo também, né? Essas raízes também estão tomando forma, né? Esse interior mesmo está sendo movimentado e mexido. E, curiosamente, hoje é 1º de abril, né? A gente está aí transitando também de um mês para o outro. E também, hoje, a gente também está num trânsito de fases da Lua, né? Então, estamos aí saindo dessa expansão que é a Lua cheia, né? O domingo de Páscoa sempre cai na Lua cheia. E estamos indo para a Lua minguante, que é uma lua também de recolhimento, né? Então, a gente vê que essa natureza, esses ciclos externos, eles estão por toda parte. É sobre a gente se reconectar com isso, observando fora, né? Percebendo também as nuances, né? As perspectivas dessa natureza para que a gente também se veja como um espelho, né? Então, hoje de noite a gente passa, né? A gente sabe que é gradativo, uma lua para outra, ela começa a minguar já, mas a gente passa, então, da lua cheia para a lua minguante. E a lua minguante é isso, né? Vai para dentro, analisa, é a pré-menstruação no nosso corpo. Então, a gente está ali sob emoções, né? Que vão vindo, essas sombras que eu costumo comentar, né? Então, vai vindo isso para a gente também olhar para dentro, né? Se recolher, se acolher, se organizar para o sangue vir e a gente também entregar ele para a terra e fazer essa renovação, né? Como tu disse em outros podcasts, que quando a gente entrega o sangue, a gente também está liberando as toxinas, né? Sim. A gente está fazendo essa liberação, deixando essas folhas também caírem para serem renovadas, né? Exatamente, né?
Quando a gente fala de folhas, para as folhas caírem, né? A gente vê na natureza, né, que as folhas caem ali, elas ficam e elas se tornam adubo para a próxima estação. Então, dentro de nós também acontece isso, né? Então, quando eu deixo sair as minhas toxinas, né, eu permito que se crie algo novo, que floresça algo novo, né? Porque eu tenho espaço agora, né? Saindo essas minhas toxinas, entrando coisas que me possibilitem uma vida mais saudável. E todo o meu ser, né, se molda a essa questão, né? A gente tem uma tendência a não valorizar o peso e a constância do nosso ser, né? A gente sempre procura coisas fora, mas a Elisângela tem uma frase que ela sempre diz assim: o nosso corpo sabe o que a gente precisa, né? Ela passa muito tempo dizendo para a gente isso, assim, o nosso corpo sabe o que necessita. E acho que nós, mulheres, a gente precisa... É muito legal poder falar das estações, né? A gente, às vezes, não quer ser repetitiva, mas é importante, né? Porque quantas de nós sabem disso? Quantas mulheres ao nosso redor se dão conta desse poder e dessa força que nós mulheres temos para olhar para isso e de lembrar para o nosso filho que ele está meio enjoadinho, mas que isso faz parte. Isso é assim, né? E a gente ter esse potencial para poder ajudar, ensinar, trocar, né? Não é bom isso? Não é bom falar das estações? É bem isso, né? E a gente sabe, assim, que a gente que já fala sobre esses assuntos, né? Então, a gente precisa trazer essa consciência, né? Que a gente passa desapercebido, a gente vai vivendo, né? Vai trocando de estação, então é verão, é primavera, a gente não se dá conta dessas mudanças que acontecem internamente, né? E elas estão aí, estão acontecendo, né? E como a gente falou, o máximo do Yang para o máximo do Yin, que é o verão para o inverno. Então, a transição é bem esse momento que serve para a gente se adaptar. Né? Então, a gente diz, nem percebi. Claro, a gente acaba não percebendo porque a vida, na sua sabedoria, não traz a dor, assim, né? Aquela coisa, né? Vão havendo sinais. Então, a gente vai aos pouquinhos, vai se moldando para aquela nova fase. Isso que é bonito, né? O gradativo da vida. Né? A gente perceber que tudo é um processo que a gente está vivenciando aqui. E às vezes a gente quer, né? Até nessa ânsia do masculino mesmo, né? A gente quer as coisas para ontem, quer esse imediatismo mesmo, né? Quer, enfim, fazer uma coisa hoje e já ter o resultado amanhã. Mas não, observando a natureza, a gente vê que a semente vai lá para o solo, né? A gente mexe no solo antes, a gente planta a sementinha, depois ela germina, depois ela brota. Então, é um processo, assim, né? Passo por passo, eu diria, né? Trazendo movimento aqui, né? Passo por passo, que isso vai se formatando ou se desformatando quando precisa, né? Então, a gente perceber isso e cada vez ir associando mais com esse ritmo também interno, porque é assim internamente, né? É devagarinho, né? As coisas são graduais. Eu diria assim. São graduais. E a gente saiu de uma euforia, de uma alegria intensa, né? E a gente está entrando num processo de mais apego, né? Porque a gente está né? A estação do pulmão, então é a estação que traz os apegos, né? E aí a gente vinha conversando antes, né? Então, alguns sinais que o corpo vai nos dando, né? Então, às vezes, a gente nem se toca, mas está lá, há uma semana acordando entre 3 e 5 da manhã, por exemplo, né? Interessante. Então, observem, né? Eu estou uma semana, acordo, né? Não tem um motivo aparente, né? Então, quando isso acontece, a gente já percebe que o pulmão, dentro da análise da medicina chinesa, que o pulmão está com alguma coisa, ele está nos mandando um sinalzinho, né? E aí pode ser algo físico, como pode ser algo emocional, né? Então, se eu vim lá de muita festa e aí eu estou apegada com aquela estação, porque eu adoro o verão, né? Que a Beth trouxe, né? Eu adoro o verão. Eu estou apegada com aquilo que eu vivi no verão. Quando eu venho para essa próxima estação, eu não quero perder aquilo. Né? Então, o meu corpo começa a dar alguns sinais, porque eu não posso lutar com as coisas naturais da vida,
né? Então, eu preciso entender e preciso trazer isso para a minha consciência, para o meu corpo, para a minha mente. Isso sendo organizado, isso acaba sendo um processo mais fácil, né? Então, acordo entre 3 e 5 da manhã. O intestino não funciona direito. Bom, tem alguma coisa e que está só me sinalizando, mas a origem está lá. Estou com um pulmãozinho que está mais enfraquecido, estou com o intestino que está enfraquecido, né? Então, a gente hoje tem outras ferramentas que a gente pode trazer, não sei se daqui a pouco no nosso evento a gente traga dicas bacanas, né? De coisas que a gente vai fazendo para se melhorar ao longo desse processo de autoconhecimento. Né? Nesse processo de transição e também de renovação que o outono ali nos inspira, eu vou trazer aqui 2 sugestões de rituais que são simples, que a gente pode fazer no dia a dia mesmo, né? Nesse processo de preparação mesmo para o inverno que vem aí. Um deles é a criação dessas rotinas de conexão com o corpo. Então, toda manhã eu posso trazer um alongamento simples, né? Que eu alongue lá minha cabeça, traga círculos para ela, os meus ombros, né? Então, eu me conecto com esse corpo e, ao mesmo tempo, eu trago essa comunicação sutil, essa atenção e essa observação logo na manhã. Eu começo o meu dia de uma forma diferente. Claro que eu trago a dança logo depois, porque é esse movimento também de libertação, né? Através do passo, através desses movimentos, eu consigo fazer essa libertação desse apego, né? De tudo que fica aí nessa estação anterior, e aí eu vou para o novo. Abro espaço para esse novo. E o segundo ritual, que foi um movimento que eu fiz agora no final de semana de Páscoa, organicamente, o meu corpo ele pediu, que é esse renovar dos armários, né? Então, eu reviso os meus armários, eu busco esse baú, né? Renovo esses meus materiais. Eu fiz todo esse processo agora no final de semana, e toda vez que eu limpo a casa fora, eu também organizo internamente. É um processo meditativo. Então, é um segundo ritual que é muito simples. A gente tirar essas coisas do armário para renovar essa nossa casa e também abrir espaço para o novo que vem aí na frente. Tem uma coisa muito engraçada, né, Julie, que acontece comigo, assim, porque eu tenho acho que eu até já falei isso num outro momento, assim, tem uma gavetinha que é onde eu vou, quando eu entro em casa, eu largo tudo ali, né? E aí, quando eu olho muito para aquilo, eu digo, nossa, está na hora de mudar alguma coisa. Tem alguma coisa dentro de mim que não está bem, porque a minha gaveta... É o parâmetro. É o parâmetro, né? E muitas vezes eu tenho... acredito muito que muitas vezes, muitas de nós passamos por isso. Às vezes passamos... tem um lugarzinho que a gente vai largando, e aí o dia que a gente olha para aquilo, nossa, está precisando. E eu imediatamente transmito para dentro de mim, eu fico pensando, aonde está isso que está manifesto aqui, né? Porque aquele manifesto da bagunça é o meu retrato interno, né? Uhum. A casa mostra, né, o que está internamente também. É bem isso. E até eu estava comentando contigo, né, Beth, de que o meu verão também foi super assim agitado, né? Isso. Então eu tive muitas visitas, né? E a gente tem essa energia para tudo isso, né? E aí quarta-feira eu cheguei e disse para a Beth, bom, olha, agora terminou as minhas visitas, né? Eu estou pausando e eu estou entrando num processo de organização, mas isso bem no automático, né? E aí quando a gente trouxe esse assunto do outono, né? Disse, nossa, é bem isso que o outono pede, né? Mas foi bem no automático. O meu corpo sentiu que agora é o tempo de organização. Eu preciso parar agora e, bom, tinha visita, tinha bagunça, tinha, né, toda essa vida ativa. Agora é o meu momento, porque o corpo pede, né, e às vezes a gente até sente, assim, um peso maior nas pernas, né, diz o que é? Porque, sim, eu estou enraizando agora, né, a natureza enraiza e eu estou enraizando, então é o momento de realmente limpar o armário, de se organizar, né, a vida lá fora pede e aqui dentro também. E os ventos aumentam também nessa estação.
E é sobre isso, né? Eu arejo, eu dou ar para isso, né? Eu dou Legal, espaço para isso. Quando a gente observa, é muito, muito literal, né? Quando a gente para observar. Mas precisa ter esse tempo de análise e observação para observar dentro, observar fora e, ao mesmo tempo, fazer esse fluxo acontecer, né? E girar. Sabe o que eu penso também, Julie? Que quando a gente pensou em trabalhar essa questão do feminino e essas coisas todas, é porque eu acho que a gente tem vontade de poder passar para os outros isso que a gente vive, né? Que a gente trabalhando junto, a gente começa a enxergar uma porção de coisas e não é isso que nos leva de vez em quando para esse trabalho que a gente tem feito de fazer o podcast, de poder falar sobre essas coisas, porque isso é conhecimento. E quem é que nos ensina isso, né? Lá atrás as mulheres tinham as ancestrais que reuniam a filharada, né? Hoje não se tem mais isso. Quem é que faz isso, né? E a gente puxou, eu acho que a gente puxou para nós essa justificativa para trabalhar com isso, né? Sou de lua, né? E precisamos dar um gosto novo para tudo isso. Exatamente. Hoje eu fiz uma descoberta muito importante, muito surpresa, assim. Eu visitei a minha mãe, né? E descobri que ela tinha um processo de olhar para os ciclos dela, que era a tabelinha que ela falava, né? Sim. E aí a gente foi fundo no assunto, e a tabelinha basicamente é uma mandala lunar, né? Que a mandala lunar é hoje o processo de percepção, né, dos ciclos que a gente anota conforme a lua, né, e que é na agenda, mas era o mesmo processo que ela analisava, assim. E aí eu nunca tinha feito essa pergunta assim tão direta, né, de como ela cuidava esses ciclos. E basicamente é a mesma coisa, só que ela chamava de tabelinha e hoje a gente chama de mandala lunar. Então foi uma descoberta tão simples, tão singela, mas eu disse: uau, mãe, olha só que interessante isso, né? Nessa busca também com as ancestrais, né? Esse processo da gente ser curiosa sobre a vida, curiosa sobre o que acontecia antes também, né? Ativar esse potencial dentro da gente. A tua mãe deve se próxima à minha idade, assim. Sim, né? ela tem 69. Então eu fico pensando que a gente, quando eu era jovem, não tinha ninguém para falar sobre isso. Era um assunto proibido. A tua mãe tabu, também né? era um tabu, né? E tudo isso hoje, eu acho que é isso que nos motiva para fazer esse trabalho, é poder dar espaço para que tudo isso venha, né? Que tu conseguiu ir fazer isso com a tua mãe, que coisa boa. Mas eu não tive quem me ensinasse, eu tive que buscar sozinha. Que descobrir, isso, né? Descobrir sozinha. E foi o que eu questionei para ela, né? Então, ela disse: vieram alguns livros, às vezes tinha alguma coisa que a prefeitura trazia, sabe? Então, ela foi tateando e buscando esse conhecimento, mas não necessariamente com as ancestrais dela, né? Porque Claro, ali isso, existia um bloqueio. Um bloqueio. Né? Um bloqueio que era muito pesado. Graças a Deus, hoje, tem muito mais gente trabalhando com isso, muito mais espaço para que se faça tudo isso, para que a gente possa trocar, né? E acho que nos nossos eventos de 3 em 3 meses, é isso que a gente busca, que a gente possa fazer essa troca, que as mulheres possam nos dizer o que elas sentem falta quando a gente, né, da sua busca. E para que não seja uma coisa automática, né? Para que a gente consiga realmente, assim, bom, então, se a gente está fazendo, né, esses encontros acontecem em cada troca de estação, tem um propósito, tem né? Tem um propósito. Porque esse propósito realmente, assim, bom, o que vibra ali fora? Qual é a energia que está vibrando ali fora, né? Nessa estação tem mais vento, tem mais sol, tem mais calor, tem mais frio, né? Então, o que vibra lá fora, vibra aqui dentro. Né? E aí essa nossa conexão, nessa possibilidade da gente trazer as danças circulares, as meditações, os trabalhos manuais, né? Tudo isso serve para que a gente realmente se conecte com essa essência do feminino e de uma maneira sem bloqueios, de uma maneira livre, né? De uma maneira que a gente consiga se conhecer,
Porque hoje em dia a gente está no automático e a gente não consegue nem tempo para parar, para se olhar, para dizer, bom, eu estou triste, eu nem sei se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou aborrecida, né? Porque às vezes pergunta para as pessoas, né? Mas vem cá, o que te incomoda? Ah, é a ansiedade. Mas é ansiedade mesmo? É medo? A né? gente não investiga A gente não profundamente. investiga, né? A gente nem para isso, a gente já dá um rótulo lá e segue assim mesmo, né? Então, quando a gente se propõe a fazer esses nossos encontros, sempre durante, ou antes ou no comecinho das estações, é para que a gente se prepare para esses próximos 4 meses, né? Porque a gente tenha ferramentas, a gente vai levar quais são os alimentos que a gente mais deve consumir, né? Que tipo de movimentos a gente deve ter, onde o nosso olhar deve estar focado, né? Então, a intenção é sempre de nos melhorar como mulheres, né? Perfeito, perfeito. Por melhorar o nosso movimento dentro do contexto que a gente está inserida, né? Exatamente, né? Verdade. E ele, tu trouxe a emoção que fica mais evidente, eu diria assim, né? Tu vai falar melhor pra gente, mas nessa estação no outono, né? Que ela está relacionada ao pulmão, que também é um órgão que a gente precisa dar mais atenção, além do intestino, que tu falou também, né? Então, esses 2 órgãos que se evidenciam como esse ato de mais cuidado, né? Mas a gente fala sobre essa emoção especificamente, né? E qual a correlação dela com o pulmão, né? Traz um pouquinho para a gente esse movimento do cuidado, de como a gente pode observar isso também, né? Então, a gente vê assim, que a gente sai dessa euforia, dessa alegria, e a gente vem para essa estação, que essa estação é a manifestação da emoção, é a tristeza. Né? Então, a gente diz assim, esses dias que tem neblina, que tem chuva, eu me sinto triste. Então, realmente, a evidência, a emoção que está mais à tona é essa tristeza, é esse movimento de pesar, né? De melancolia, né? De se sentir que eu estava tão feliz lá atrás, que tinha festa, que tinha evento, e que agora eu começo a não ter mais isso, porque não tem mais tanto sol, né? Então diminui a quantidade de sol e o nosso corpo realmente começa a entrar num processo de se sentir mais cansado, se sentir mais com sono, porque precisa dormir mais. Antes eu não precisava dormir tanto, então o tempo era maior para todas as minhas atividades festivas. Agora não, então agora eu começo a sentir um pesar, uma tristeza de talvez aquele calor agora só, sei lá, aqui no sul, né? Só sei lá quando, né? Sei lá, novembro, dezembro, janeiro. Então a gente começa a esse processo melancólico, né? E como a gente olha para isso? É um processo natural dessa melancolia, dessa tristeza, né? Então a gente preparando esse nosso terreno, né, para que se tenha menos essa tristeza em evidência por qualquer motivo, quebrei um copo, que tristeza, né? Que se seja algo mais bom, quebrei, tudo certo, né? Se intensifica, eu sinto, né? mas eu não sinto tanto. Então, se prepara esse terreno, se alimenta de uma maneira mais adequada, né? Se come coisas que se tenham na estação. Então, a gente vai conseguindo se moldar o meu físico e, ao mesmo tempo, o meu emocional responde em função disso. Perfeito. E eu acho que ela traz uma coisa bem legal, que é poder dizer assim, é natural. Se eu puder olhar para o inverno... Eu sou apaixonada pelo verão. Eu já disse 2 vezes, vou falar de novo. Eu sou apaixonada pelo verão. Mas se eu souber que o inverno é uma coisa natural e que isso não é ruim, ele pode ser... Eu posso fazer com que ele se torne uma coisa boa. Se eu souber comer adequadamente, se eu gostar de olhar no sol no meio-dia, quando o sol está bem a pino, e achar que isso é maravilhoso poder estar naquele sol, né? Então, eu acho que este saber com naturalidade que tu trouxe agora é muito importante, né? É natural. E não vamos brigar com isso, vamos ser felizes com isso. É isso aí. Os céus de outono são os céus mais coloridos que a gente pode Exatamente. visualizar. Tá vendo? Então, que a gente leve essa dica, né? Vamos olhar mais para o céu nessa estação. Exato. Vamos perceber mais essas cores, né? Porque as cores também, assim, eu tenho
um amor pelas coisas do inverno, assim, o pinhão, o vinho, né, as cores, as roupas, parece que as pessoas ficam mais charmosas. Então, eu tenho um amorzinho pelo outono e inverno, assim. Mas é isso que tu falou, né, Beth? A gente ver a beleza de cada uma das estações. E não só desse masculino, desse yang, né, que você diz, que ele está para fora, e aí parece que, como ele está evidente, está para fora, ele é mais bonito, ele é mais interessante. Não, existe essa beleza também nessas outras faces, nessas outras fases também, nessas outras estações. Então, que a gente possa ampliar, né, esse olhar e perceber com essa profundidade também. E o nosso evento, ele ajuda nisso, né? Então, verdade. ele amplia essa nossa percepção e essa nossa consciência a respeito da estação, a respeito desse ritmo interno, mas, ao mesmo tempo, esse ritmo externo também da natureza. E aquilo que eu falei, né? Ciclo que se conecta como um espelho. A gente visualiza e entra nesse ritmo e faz esse movimento acontecer. Dia 13 de abril, agora, né? A gente vai ter essa nova estação, que é o nosso Círculo de Outono, aqui falando, né, dando uma pitadinha sobre essa estação, sobre os cuidados que a gente pode ter dentro dela, que a gente já está perpassando, e no dia 13 a gente aprofunda isso. Então, aprofunda isso com o movimento, com as danças, né? Então, fazer essa liberação através do corpo, perceber esse corpo com mais profundidade, né? E a dança circular, ela traz essa reflexão, como eu falei, essa rotina diária que a gente pode levar também como uma ferramenta, né? Então, é essa manhã onde a gente aprofunda a estação e todos os nuances dela também. Falem, gurias, o que vocês vão trazer como ferramenta para esse evento, para a gente também mostrar, né, para as pessoas, para as mulheres que estão aí nos assistindo, e convidá-las, né, a participar e a trazer essa consciência diferente a respeito da estação também. Bom, é bem essa questão de consciência, né? Que, como a gente falou, a nossa intenção é realmente trazer essa percepção física, essa percepção corporal, né? E trabalhar através, então, desses movimentos, né? Dentro da medicina tradicional chinesa, a gente vai trazer dicas, né? Quais são os alimentos mais tônicos para essa estação, os horários ideais para que a gente vá dormir, né, de que movimentos eu faço através de exercícios físicos, né, pensamentos, emoções, meditações, né? Então, temos todas essas ferramentas que a medicina chinesa é muito ampla e muito voltada para essa coisa da consciência. Preciso trazer a consciência para aquilo que eu estou vivendo. Quando a gente fala, eu vou fazer uma refeição, vou almoçar, eu preciso levar a consciência para o meu prato, preciso olhar para aquele prato. Eu estou trabalhando a minha visão, eu estou trabalhando o meu olfato, eu não posso estar com a mente dispersa, eu preciso estar aqui. Então, quando a gente se propõe a fazer esse evento, é realmente levar essas mulheres junto conosco, que a gente também aprende junto com tudo isso, né? Que a gente leve todo mundo para um local diferente, com uma conexão maior, com uma experiência, convivência, que cada uma vai trazer sua história. Então, a gente compartilha de vivências, compartilha de vidas. É verdade. Tu traz duas coisas bem importantes, né? E eu acho que a proposta que a gente faz quando deste evento de poder trazer a meditação, mas não aquela meditação assim daquele jeitinho de eu preciso ficar em silêncio. Não, eu acho que é da consciência mesmo. Ela trouxe as duas coisas ali bem claramente, né? É estar naquele momento, no aqui e agora, e um outro foco para essa meditação, né? Para que ela talvez aprender alguma coisa, ouvir o que as mulheres têm para nos dizer sobre como elas meditam, se meditam, como que funciona isso, né? Como uma possibilidade de aprender, de vivenciar isso com consciência. Eu acho que a gente vai levar para esse encontro exatamente isso. Então é isso, fica o convite, a gente vai ter o link aqui para acessar, né, o site, para ver os detalhes da programação, né, entender também esses movimentos, né, de cada uma de nós. E, gurias, eu estou satisfeita por hoje. Entramos, né, nessa estação, agora vamos minguar nessa próxima fase.
seguindo, né, nesse fluxo de ser de lua, de perceber essa ciclicidade, né, esses processos, né, que são graduais sempre em nós. Isso aí, de valorizar cada processo, né? Exatamente. E todos eles têm um aprendizado e tem algo que introjeta em nós, né? Que a Muito gente bom. siga aprendendo, Que então. a gente siga aprendendo. A proposta é essa, né? Que bom. Uhum. Circulando essas estações também. Circulando Obrigada, essas estações. gurias. Obrigada quem está por aí. Obrigada.